Você age de formas que não entende. Você tem reações desproporcionais a situações pequenas. Você sabota relacionamentos bons. Você se sente atraído por pessoas que você sabe que vão te destruir. Você repete os mesmos erros, mesmo prometendo que nunca mais vai fazê-los. Você tem pensamentos e impulsos que te assustam porque não parecem vir de você. E você se pergunta: por que eu faço isso comigo? Por que eu não consigo parar? Por que eu me comporto de formas que vão contra tudo que eu acredito? A resposta vai te chocar. Você não está no controle tanto quanto pensa. Existe uma parte de você, uma parte escura, reprimida, negada, que vive no porão da sua psique e que está secretamente dirigindo grande parte do seu comportamento. Carl Jung chamava isso de sombra. E se você não sabe que ela existe, se você não reconhece quando ela está operando, você vai passar a vida inteira sendo controlado por algo que você nem sabe que está lá. Carl Jung dedicou décadas estudando o inconsciente humano, e ele fez uma descoberta revolucionária. Ele descobriu que nós não somos apenas quem pensamos que somos, que existe uma parte rejeitada, uma parte que contém tudo aquilo que não aceitamos em nós mesmos, tudo aquilo que julgamos como mal, errado, inaceitável. E essa parte não desaparece só porque a negamos. Ela fica lá, no inconsciente, acumulando energia, ganhando força, e eventualmente ela explode de formas que parecem vir do nada. Você não planejou aquela explosão de raiva. Você não quis sabotar aquele relacionamento. Você não escolheu conscientemente fazer aquilo que jurou nunca fazer. Foi a sombra, foi a parte de você que você rejeita tomando controle temporário, porque você a ignorou por tanto tempo que ela não teve escolha, senão forçar a atenção. Hoje você vai aprender exatamente os 7 sinais de que sua sombra está no controle da sua vida. Sinais que você provavelmente já experimentou, mas nunca entendeu o que eram. E principalmente, você vai aprender o que fazer quando reconhecer esses sinais. Porque reconhecer é o primeiro passo. Você não pode integrar o que você não vê. Você não pode curar o que você não reconhece. E sua sombra, mais do que qualquer outra parte de você, precisa ser vista, reconhecida, integrada. Porque enquanto ela permanecer no escuro, ela vai continuar te controlando de formas que você não consegue prever ou parar. O primeiro sinal de que sua sombra está no controle é quando você tem reações emocionais intensas e desproporcionais a situações pequenas. Alguém faz um comentário inocente e você explode em raiva. Alguém te critica construtivamente e você se sente completamente destruído. Alguém não responde sua mensagem por algumas horas e você entra em pânico de abandono. A intensidade da sua reação não faz sentido racionalmente. Você sabe disso, mas não consegue controlar. E depois você se sente culpado, envergonhado, confuso. Por que eu reagi assim? Aquilo nem era tão sério. O que há de errado comigo? Jung explicaria isso da seguinte forma: quando algo no presente toca uma ferida antiga não processada que está na sua sombra, você não está reagindo ao presente. Você está reagindo ao passado. Aquele comentário inocente tocou em algo que te disseram na infância e que te machucou profundamente. Aquela crítica construtiva tocou em vergonha antiga sobre não ser bom o suficiente. Aquela demora em responder tocou em abandono que você sofreu e nunca processou. E por que essas feridas estão na sombra? Porque você nunca olhou para elas, nunca as processou, elas têm carga emocional intacta. E quando são tocadas, toda aquela emoção reprimida explode de uma vez. E você reage não ao estímulo presente, mas à ferida antiga. Então preste atenção. Quando você tem uma reação emocional que parece desproporcional, pare. Não justifique. Não racionalize. Pergunte: isso realmente é sobre essa situação ou está tocando em algo mais profundo? Quando foi a primeira vez que eu senti isso? Que ferida antiga está sendo ativada? E ao invés de reprimir a emoção ou explodir com ela, sente com ela. Sinta a intensidade sem agir. E veja o que ela está tentando te mostrar. Porque reações desproporcionais são sempre mensagens da sombra. São ela gritando: tem algo aqui que você precisa olhar, algo que você vem evitando.
algo que precisa ser curado. E enquanto você não olhar, ela vai continuar gritando através de reações que você não consegue controlar. O segundo sinal de que sua sombra está no controle é quando você se sente intensamente incomodado por características específicas em outras pessoas. Aquela pessoa arrogante te irrita profundamente. Aquela pessoa egoísta te enoja. Aquela pessoa preguiçosa te frustra além da medida. E você sente uma intensidade emocional que vai além de simples discordância. É quase raiva visceral. É repulsa. É desprezo. E você justifica. É porque essa característica é objetivamente ruim. É porque eu tenho valores fortes. Mas Jung diria algo diferente. Ele diria: você só tem reação emocional intensa a características alheias quando você reprimiu essas mesmas características em você. Jung chamava isso de projeção. Quando você nega completamente uma parte de si mesmo, quando você a joga para a sombra, ela não desaparece. Ela se projeta nos outros. E então você vê nos outros, magnificada e distorcida, a característica que você nega ter. Você odeia a arrogância nos outros porque tem arrogância reprimida em você que nunca permitiu emergir. Você odeia egoísmo nos outros porque tem necessidades egoístas legítimas que nunca permitiu satisfazer. Você odeia preguiça nos outros porque tem desejo reprimido de descansar, de não ser produtivo o tempo todo, mas se forçou a nunca parar. E aqui está o teste. Se uma característica em outra pessoa apenas te desagrada levemente, provavelmente não é projeção. É apenas desacordo de valores. Mas se te causa reação emocional visceral, se você sente desprezo, repulsa, raiva intensa, é projeção. É sua sombra operando. Jung dizia: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Então, quando você sentir esse tipo de reação intensa, pare. Não justifique. Pergunte: que parte de mim eu estou vendo nessa pessoa? Que característica eu neguei em mim que está sendo refletida de volta? E tenha a coragem de admitir. Talvez eu tenha isso também. Talvez não da mesma forma. Talvez não na mesma intensidade. Mas talvez exista uma semente disso em mim que eu nunca quis reconhecer. O terceiro sinal de que sua sombra está no controle é quando você sabota coisas boas na sua vida sem entender por quê. Você estava em um relacionamento saudável e de repente você o destrói. Você estava progredindo no trabalho e de repente você se auto-sabota. Você estava seguindo um plano saudável e de repente você o abandona. E você não sabe por quê. Racionalmente você queria aquelas coisas. Conscientemente você estava feliz. Mas inconscientemente algo dentro de você destruiu tudo. E você fica confuso, frustrado, até culpado. Por que eu sempre faço isso? Por que eu não consigo ter coisas boas? O que há de errado comigo? Jung explicaria isso através do que ele chamava de complexos de sombra. São pacotes de memórias, emoções, crenças que estão no inconsciente e que operam autonomamente. Se você tem na sombra uma crença profunda de que você não merece ser feliz, essa crença vai sabotar toda a tentativa de felicidade. Não porque você conscientemente quer se machucar, mas porque a sombra opera fora da consciência. Se você tem na sombra uma crença de que amor sempre leva a abandono, você vai inconscientemente destruir relacionamentos bons antes que eles te destruam. Se você tem na sombra uma crença de que sucesso vai te separar das pessoas que ama, você vai sabotar seu próprio sucesso para manter conexão. E o mais assustador, você não escolhe isso conscientemente. Você não pensa: vou destruir meu relacionamento agora. Simplesmente acontece. Você age de formas destrutivas e só percebe depois. Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar de destino. Sabotagem recorrente não é destino, não é má sorte. É sombra não integrada operando autonomamente. Então, quando você se pegar sabotando coisas boas, pare. Não se culpe. Pergunte: que crença inconsciente está dirigindo isso? Que parte de mim acredita que eu não posso ter isso? De onde veio essa crença? E tenha a coragem de investigar as camadas profundas da sua psique onde essas crenças moram. Porque enquanto elas permanecerem inconscientes,
Elas vão continuar sabotando sua vida sem você entender por quê. O quarto sinal de que sua sombra está no controle é quando você se sente atraído compulsivamente por pessoas ou situações que você sabe que são destrutivas. Você se apaixona por pessoas emocionalmente indisponíveis repetidamente. Você se envolve em relacionamentos tóxicos mesmo sabendo que vai acabar mal. Você volta para vícios que você sabe que te destroem. Você repete padrões autodestrutivos mesmo prometendo que nunca mais vai fazer. E a parte racional de você observa horrorizada. Você sabe que não deveria. Você sabe que vai se arrepender. Mas você faz mesmo assim. Como se houvesse uma força mais poderosa que sua vontade consciente te empurrando em direção à destruição. Jung diria que isso é a sombra, buscando o que é familiar, não o que é saudável. Se você cresceu em ambiente caótico, caos é familiar. E a sombra busca familiaridade porque familiaridade, mesmo quando é destrutiva, é menos assustadora que o desconhecido. Então você sabota relacionamentos saudáveis porque eles não são familiares. Eles te deixam desconfortável. E você se sente atraído por relacionamentos tóxicos porque eles são familiares. Eles se sentem como casa, como você cresceu. E a sombra sempre busca voltar para casa, mesmo quando casa era um lugar de dor. Existe também o conceito junguiano de fascínio pela sombra. Tudo aquilo que você reprime em si mesmo, você se torna fascinado quando vê nos outros. Se você reprimiu sua própria raiva, você vai se sentir atraído por pessoas raivosas. Se você reprimiu sua própria sexualidade, você vai se sentir atraído por pessoas hipersexuais. Se você reprimiu sua própria necessidade emocional, você vai se sentir atraído por pessoas carentes. Porque inconscientemente, você está buscando experimentar através dos outros aquilo que não permite em si mesmo. Mas essa atração é sempre destrutiva, porque você está buscando completude externa ao invés de integração interna. Então, quando você se sentir compulsivamente atraído por algo que sabe que é destrutivo, pare, não haja imediatamente. Pergunte: o que nessa pessoa ou situação me parece familiar? Que parte da minha infância isso está replicando? Que parte de mim eu estou vendo neles que neguei em mim? E ao invés de buscar isso nos outros, pergunte: como eu posso integrar isso em mim de forma saudável? Porque enquanto você buscar sua sombra projetada nos outros, você vai se envolver em dinâmicas destrutivas. Mas quando você integra sua própria sombra, você para de ser atraído por versões tóxicas dela no mundo externo. O quinto sinal de que sua sombra está no controle é quando você tem pensamentos ou fantasias que te assustam. Pensamentos violentos que surgem do nada. Fantasias sexuais que você julga como perversas. Impulsos destrutivos que vão contra tudo que você acredita. E você se aterroriza. Sou uma pessoa má? Tem algo profundamente errado comigo? Vou agir sobre esses pensamentos? E então você tenta desesperadamente reprimir, empurrar para baixo, fingir que não existem. Mas eles voltam, às vezes mais fortes, e você vive com medo da sua própria mente. Jung diria: relax. Ter pensamentos sombrios não te torna uma pessoa má, te torna humano. Todo ser humano tem sombra. Todo ser humano tem impulsos que não são nobres. A diferença entre pessoas saudáveis e pessoas perigosas não é que as primeiras não têm pensamentos escuros. É que as primeiras reconhecem esses pensamentos como parte da psique, mas escolhem conscientemente não agir sobre eles. Enquanto as segundas ou reprimem tanto que eventualmente explodem, ou se identificam completamente com a sombra e agem sem remorso. O perigo não está em ter pensamentos sombrios. O perigo está em reprimi-los completamente e fingir que não existem. Porque quando você reprime algo completamente, você perde controle consciente sobre isso. E então pode surgir de formas que você não controla. Mas quando você reconhece: sim, eu tenho essa parte de mim, mas eu escolho não agir sobre ela. Você mantém controle. Você integra a sombra ao invés de ser dominado por ela. Jung praticava algo chamado imaginação ativa, onde você dialoga conscientemente com suas partes sombrias. Você não as julga, não as reprime, mas também não age sobre elas.
Você apenas as reconhece como parte do todo que é você. Então, quando você tiver um pensamento que te assusta, não entre em pânico. Não se julgue como pessoa horrível. Reconheça, isso é minha sombra. Todo mundo tem. Ter o pensamento não significa que eu vou agir sobre ele. Significa apenas que essa parte existe em mim. E está tudo bem. O que não está bem é reprimir tanto que perde controle. Ou se identificar tanto que age sem consciência. O caminho do meio é reconhecer sem se fundir. Aceitar sem agir. Integrar sem ser dominado. E quando você faz isso, os pensamentos perdem poder. Eles param de te assustar. Porque você entende que são apenas parte da paisagem psíquica humana. O sexto sinal de que sua sombra está no controle é quando você tem dificuldade extrema de aceitar feedbacks ou críticas. Alguém te aponta um erro e você fica na defensiva imediatamente. Alguém sugere que você pode melhorar em algo e você se sente atacado. Alguém te dá crítica construtiva e você interpreta como rejeição total. E você não consegue processar a informação. Não consegue aprender. Porque toda a sua energia vai para se defender, para provar que a outra pessoa está errada, para justificar seu comportamento. E depois você se pergunta: por que eu sou tão sensível? Por que eu não consigo aceitar feedback sem me sentir destruído? Jung diria que isso acontece quando sua identidade consciente é muito frágil e depende de uma autoimagem idealizada que não admite falhas. Você se vê como pessoa boa, como pessoa capaz, como pessoa que não comete certos tipos de erro. E qualquer feedback que contradiz essa autoimagem é imediatamente empurrado para a sombra, porque admitir aquela falha seria quebrar a imagem que você tem de si mesmo. Então você nega. Você se defende. Você ataca quem apontou, não porque a pessoa está errada necessariamente, mas porque você não consegue tolerar que ela esteja certa. Porque se ela estiver certa, sua autoimagem desmorona. E aqui está o problema. Quanto mais rígida sua autoimagem consciente, maior e mais poderosa sua sombra. Porque tudo que não cabe na imagem vai para a sombra. E quanto mais você coloca lá, mais instável você fica. Jung dizia que a pessoa verdadeiramente forte não é aquela que nega suas falhas. É aquela que as integra, que pode dizer: sim, eu tenho essa falha. Sim, eu cometi esse erro. Sim, eu preciso melhorar nisso. E eu ainda sou uma pessoa de valor. Falhas não me definem. Mas negar que elas existem também não me protege. Apenas me mantém estagnado. Então, quando você receber feedback e sentir aquela defensividade automática surgindo, pause, respire e pergunte: tem verdade nisso que me incomoda tanto? Por que estou reagindo tão intensamente? Que parte de mim está sendo ameaçada? E considere a possibilidade de que talvez, apenas talvez, a pessoa tenha um ponto. Que talvez você tenha essa falha. E que admitir isso não te destrói. Apenas te torna mais completo, mais honesto, mais capaz de crescer. Porque crescimento não vem de manter uma autoimagem perfeita. Vem de aceitar imperfeições e trabalhar nelas conscientemente. O sétimo e último sinal de que sua sombra está no controle é quando você vive em ciclos repetitivos que parece que não consegue quebrar. Você promete que nunca mais vai escolher aquele tipo de parceiro e escolhe de novo. Você jura que vai estabelecer limites no trabalho e continua aceitando abuso. Você decide que vai parar com aquele vício e recai de novo. Os detalhes mudam, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam. Mas o padrão é sempre o mesmo. E você se sente preso. Como se estivesse em um loop temporal, repetindo a mesma história com roupagens diferentes. E você não entende por quê. Jung chamava isso de compulsão à repetição. Você repete não porque quer, mas porque existe algo não resolvido na sombra que está te forçando a reviver o mesmo padrão até que você finalmente o resolva. É como se o inconsciente estivesse dizendo: você não processou isso ainda. Então, vou continuar te colocando na mesma situação até que você aprenda a lição. Até que você cure a ferida. Até que você integre a parte que está causando a repetição. E quanto mais você ignora, mais intensamente o padrão se repete.
até que eventualmente se torna tão óbvio, tão doloroso, que você não tem escolha senão olhar. E aqui está a chave. O padrão vai continuar até você parar de culpar circunstâncias externas e começar a olhar para dentro. Enquanto você culpa os parceiros errados, você vai continuar escolhendo eles. Enquanto você culpa chefes tóxicos, você vai continuar aceitando trabalhos com eles. Enquanto você culpa o vício em si, você vai continuar recaindo. Porque o problema nunca foi externo, foi sempre interno. Existe algo na sua sombra, alguma ferida não curada, alguma crença não examinada, alguma parte não integrada, que está criando o padrão. E até você iluminar isso, até você trazer isso para a consciência, o padrão vai continuar. Então, quando você perceber que está em mais um ciclo repetitivo, pare de focar nos detalhes externos. Pare de analisar a outra pessoa, a situação, as circunstâncias, e pergunte: qual é o padrão aqui? O que se repete? E mais importante, que parte de mim está criando isso? Que ferida minha está sendo ativada? Que crença minha está sendo confirmada? Que parte da minha sombra está orquestrando essa repetição? E tenha a coragem de olhar honestamente, porque a resposta está sempre em você. Não porque você é culpado, mas porque você é o único elemento constante em todos os ciclos. E, portanto, você é o único que pode quebrá-los. Agora você conhece os 7 sinais. Reações emocionais desproporcionais. Irritação intensa com características específicas em outros. Autossabotagem de coisas boas. Atração compulsiva por pessoas ou situações destrutivas. Pensamentos que te assustam. Dificuldade extrema com feedback. Ciclos repetitivos que não consegue quebrar. Se você reconheceu vários desses sinais na sua vida, sua sombra está definitivamente no controle de mais coisas do que você imagina. Mas reconhecer é o primeiro passo. Você não pode mudar o que não vê. Você não pode integrar o que não reconhece. E agora você vê. Agora você reconhece. E isso muda tudo. Então, o que você faz com essa informação? Você começa o trabalho de integração da sombra. E esse trabalho tem 3 componentes essenciais. Primeiro, observação sem julgamento. Quando você perceber qualquer um desses sinais, pare. Observe. Não se julgue. Não se culpe. Apenas observe com curiosidade. O que está acontecendo aqui? Que parte de mim está operando? Segundo, investigação honesta. Pergunte as perguntas difíceis. De onde vem isso? Quando começou? Que ferida está por trás disso? Que parte de mim eu rejeitei que está emergindo dessa forma? E terceiro, aceitação compassiva. Aceite que você tem sombra, que você tem partes que não são nobres, que você não é perfeito e que está tudo bem. Isso não te torna mal, te torna humano. E humanos completos têm luz e sombra, têm virtudes e falhas. E ambos merecem ser vistos, reconhecidos, integrados. Jung passava horas todo dia fazendo esse trabalho, dialogando com suas próprias partes sombrias, observando seus próprios padrões, integrando o que encontrava. E isso não era autoindulgência, era trabalho essencial. Porque ele entendia que você não pode ajudar ninguém, não pode viver plenamente, não pode ser livre, enquanto partes de você estão operando no escuro, controlando você de formas que você não entende. A integração da sombra não é opcional se você quer realmente viver. É essencial. É o trabalho mais importante que você pode fazer. Porque até você fazer esse trabalho, você não está vivendo sua vida. Você está sendo vivido por forças inconscientes que você não reconhece e, portanto, não pode controlar. Se você chegou até aqui, você provavelmente reconheceu vários desses sinais na sua vida. E talvez você esteja se sentindo desconfortável, talvez até assustado, porque perceber que você não está no controle tanto quanto pensava é assustador, mas é também libertador. Porque agora você sabe. Agora você pode fazer algo sobre isso. Agora você pode começar o trabalho de trazer luz para a sombra, de integrar o que estava fragmentado, de se tornar completo ao invés de apenas parecer bom. E esse trabalho, embora difícil, é o trabalho que transforma completamente sua vida. Porque quando você integra sua sombra, você para de ser controlado por ela.
Você para de sabotar. Você para de repetir. Você para de ser refém de impulsos que não entende. E você finalmente se torna livre. Se esse vídeo iluminou algo que estava escondido dentro de você, deixa seu like. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que estão sendo controladas por suas sombras sem saber. Se inscreve no canal se você quer continuar essa jornada de integração através dos ensinamentos profundos de Carl Jung. E se você quer aprender técnicas práticas de como fazer o trabalho de sombra e se libertar desses padrões inconscientes, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Até o próximo vídeo. E lembre-se, sua sombra não é sua inimiga. É apenas parte de você que precisa ser vista, aceita e integrada. E quando você faz isso, você finalmente se torna inteiro.